Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Olá a todos, estamos de volta nessa quinta-feira para falarmos no nosso programa Nossa Vida em Cristo de outro tema de moral e de ética cristã, aqui na Glória Web TV, da Paróquia Nossa Senhora da Glória. O tema de hoje, como na semana passada já começamos um tema um pouquinho mais técnico dentro da moral e da ética cristã, hoje continuamos com outro tema um pouquinho técnico também, que é a questão dos atos imanentes e atos transeuntes. Aqui é importante entender isso, por quê? Porque esses atos nos configuram de determinado modo. Começamos com os atos transeuntes, ou seja, os atos transeuntes são aqueles atos em que nós fazemos e que não nos tornamos nem melhores nem piores por fazer esses atos. Por exemplo, se eu decido construir uma cadeira, ou seja, eu construo uma cadeira, eu termino de construir a cadeira se torna cadeira e eu continuo sendo eu. Sim, posso ter um pouco mais de virtude, de laboriosidade ou de preguiça se trabalhei mal, mas em si é um ato transeunte, ou seja, não me faz de modo geral nem melhor nem pior. Agora existem outros atos, ou seja, os atos imanentes, que esses atos sim nos configuram, esses atos sim transformam o meu modo de ser. Se eu decido roubar, não se trata simplesmente, roubei, agora o roubo ficou aqui comigo e eu continuo sendo a mesma pessoa, pois não. Aqui há uma transformação do meu próprio ser. Eu me transformo, eu me torno ladrão. Ou seja, eu me torno, de um certo modo, aquele ato que eu cometi. E se eu começo a roubar outra vez, e outra vez, e outra vez, eu me faço cada vez mais ladrão. Isso configura o meu próprio ser. Assim, ao contrário, do mesmo modo, se eu faço um ato de caridade, de generosidade, eu me torno generoso, eu me torno uma pessoa melhor, eu vou me fazendo uma pessoa melhor. É interessante entendermos isso, porque senão parece que as coisas são só externas, são só atos que não dizem mais respeito a mim, ou seja, cometi um erro. Sim, cometeste um erro, mas não só cometeste um erro, te tornaste aquele erro. Por isso que quando alguém se acostuma a fazer o mal, ou seja, cada vez é mais difícil sair deste mal. Assim, quando alguém se acostuma a fazer o bem, cada vez tem mais facilidade de fazer o bem, porque se tornou, de um certo modo, aquele bem que estava fazendo. Todos nós temos conhecimento, conhecemos pessoas que a gente diz, poxa, essa pessoa é boa, essa é uma pessoa confiável, essa é uma pessoa que, olha, boto minha mão no fogo por essa pessoa, pode confiar nela, ou seja, nunca viste ela, mas podes confiar. Por quê? Porque é uma pessoa que repetiu vários atos bons e se tornou uma pessoa boa, se tornou uma pessoa capaz facilmente de fazer o bem. Assim como também conhecemos pessoas que dizem, essa pessoa aí, melhor não confiar muito nela. Porque são pessoas que se acostumaram a fazer o mal e que fazem o mal de um modo quase natural, ou seja, de um modo quase sem pensar, sem se esforçar, fazem o mal. Então esse é o tema de hoje. É interessante a gente entender que os atos que fazemos, os atos livres, configuram a nossa vida, fazem parte de nós mesmos. Por isso que devemos fazer o bem para que nos tornemos cada vez melhores. Esse foi o tema de hoje no nosso programa Nossa Vida em Cristo. Nos vemos na próxima quinta-feira. Até lá.